Oi, querida! E, e aí, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Eu Boa quero pedir para que noite. todos comecem a mandar os aviãozinhos. Hoje vamos falar sobre o divórcio energético, né? Deixa eu mandar uns aviãozinhos aqui. Manda o aviãozinho aí, quando você estiver falando, eu mando os meus. Vamos lá. Ok. Então vai falando que eu vou mandar os meus aqui. Eu estava falando que eu passei também por esse divórcio energético, porque durante muito tempo, Renata, durante muito tempo eu fiquei presa, tinha fragmentos de alma, tá? Vivi um tempo num relacionamento e tive que passar por esse processo também. Não sei se é a mesma maneira da qual você vai ensinar, mas eu também vou falar como que eu fiz. Eu não sentia vontade de sair de casa, não tinha vontade de sair nem sequer da cama, nem de dirigir. Quanto mais de arrumar outro amor. Porque estava presa É numa desse jeito. É desse jeito, é isso mesmo. E nós vamos estar Vamos explicando chamar a hoje. Ju? Vamos lá. Junto Chama a comigo, Ju aí pra nós. e Silvana Pires, nós temos hoje Juliana Medeiros. Vamos embora, Ju! Vamos lá. Quando a gente pensa, né, sobre que os relacionamentos, eles são energia. Sim. Ah, chegou! Oi! É isso. Boa Tudo noite, bom, lindas. querida? Ótimo. Prazer estar aqui essa noite com vocês, lindas. Prazer enorme. Ainda não tô vendo a Ju, mas vamos lá. Vamos continuar sem problema algum. Ela tá aqui. Eu tô vendo, a gente é privilegiada aqui. Tá me vendo, Ju? Tô vendo sim, tô vendo vocês duas direitinho, bem lindas. Eu também, tô vendo direitinho aqui, todo mundo. Sabe? Tô vendo. Pode falar? Pode falar? Nós combinamos que nós vamos levantar o dedo, gente, pra falar aqui. É isso. Ó, gente, o que eu quero falar pra vocês, assim, a nossa outra live, a gente viu que, seja qual tipo de relacionamento for, né, ele é energia, tudo é energia. E o que acontece muitas vezes com a gente? Nós nos relacionamos tão profundamente, tão intensamente com alguma pessoa, e aí quando o relacionamento acaba, o que acontece? A gente não sente desejo de continuar vivendo, como se a nossa energia tivesse presa naquele relacionamento. Então não tem mais graça encontrar uma outra pessoa, você fica estagnada no tempo. Isso aconteceu comigo, não sei se... acho que a Cleide aconteceu com ela, acho que eu peguei você falando isso, né, Cleide? Que aconteceu isso com a Cleide. E o divórcio energético, quando a gente fala disso, a gente está dizendo o quê? Que existe uma forma de você se livrar do ex, mas não é do ex mandar o cara embora, porque a gente manda o cara embora, mas o que acontece? Ele fica na nossa energia. E é sobre isso que nós vamos falar, porque eu principalmente quero falar com mulheres que vieram do sistema religioso e que ainda tem a crença limitante de que ela não pode se separar. Então o camarada já está numa outra vida, com uma outra mulher, com filhos, com a vida dele, e ela continua achando que ela é esposa dele. E que o homem não pode separar isso. Por quê? Porque foi dito isso para ela. Mas vocês precisam entender que o que está lá na Bíblia foi uma coisa que foi escrita 2000 anos atrás, é uma coisa do sistema de crenças daquelas pessoas, né, daquela época e daquele país. Então, não serve para nós isso, mas vamos ficar assim, pensando que é uma energia da gente que está no outro e uma energia do outro que está na gente. E hoje nós vamos falar sobre como desvencilhar isso. Então, se tu tem alguma amiga aí que está vivendo essa situação, já manda um aviãozinho para ela, já convida para vir para essa live, que hoje vai ser tremendo. E agora eu vou deixar os meninos falar. Hoje eu não vou falar muito, não. Juliana, eu ainda não estou vendo a Juliana, mas não tem problema, sinta-se vontade, a casa é nossa, a opção 10 está esperando você, Juliana, se apresente. Ju, pra mim tá ruim aqui também. Quem sabe você entra de novo. Tá bom, eu não tô te vendo. Tá bom, vou tentar de novo entrar de novo. Peraí. Continuando o que a Sil estava falando, é um processo muito interessante, porque o meu primeiro casamento, eu já fui casada 2 vezes, no meu primeiro relacionamento, o casamento já havia se encerrado, mas o desejo de estar próximo ao outro era muito grande, eu não conseguia me libertar disso.
entendeu? E eu não conseguia entender, porque eu sabia que eu não o amava mais, mas eu queria estar o tempo todo próximo. Era uma dependência, era querer ligar para saber o que ele achava da decisão que eu ia tomar. Enfim, gente, era um emaranhado do qual eu não conseguia sair. E eu vivi nesse processo muito tempo, até... Olha, eu saí daqui tem o quê? Uns 3 anos. Tem pouco tempo que eu descobri isso, que fui saindo todo esse emaranhado. Porque eu não sabia que estava presa em energia. Isso é muito complicado. Eu bloqueei Instagram, bloqueei Facebook, bloqueei WhatsApp, mas não tinha como. Eu mesma ia lá e desbloqueava. E não me entendia, me arrependia, chorava, mas não conseguia entender esse processo. Era bem complicado, até que eu descobri que eu tinha que me divorciar energeticamente. Vou explicar como é que foi esse processo. Não foi fácil, não. Foi duro para mim também. Mas é bem interessante relatar tudo isso que eu passei, tá bom? E foi um trabalho que quando... Ó, em uma semana eu já tava... todo mundo livre. Érica, seja muito bem-vinda. Renata, seja bem-vinda. E é isso, gente. Foram 9 meses de cama, Sil. 9 meses de cama. Não tinha vontade de fazer nada. Nada. Eu vou falar uma coisa pra vocês que vocês vão ficar... O quê? No meu caso, foi 2 anos e meio de luto. Eu pensei que estivesse ganhando. Nossa. E tem gente que é pior, fica muito mais anos dentro dessa situação. Eu vou explicar para vocês. Eu acho que chama a Ju aí, que eu acho que ela está esperando tu chamar. Vambora, pra já. Isso, para a gente começar esse negócio aqui, explicar. Eu vou explicar como que acontece isso quanticamente, para vocês entenderem. A primeira vez que nós falamos sobre o amor, a gente falou sobre energias, né? Então, se o amor é uma energia, você às vezes pensa que você está trocando gentileza, que tu está trocando carinho, que tu está trocando sexo, que tu está trocando essas coisas com a pessoa. Mas só que agora eu tô te vendo tranquilamente, Ju. Vendo, gente. Só que não é. Agora sim? Ainda não. Não, ela disse que também ainda tá, não. Olha, pessoal, um feedback. Ainda não? Mas fica aí mesmo, não tem problema algum. Deixa eu tentar só mudar aqui bom. a minha rede, mas pode ir falando. Tá, ok. Então, o que que acontece, né? Porque esse relacionamento não é como eu tava... Né? Essa situação, ela gera uma grande energia. Entendam isso. E essa energia, ela vai emaranhar com a energia da outra pessoa. O que que isso quer dizer? Quer dizer que um pouco da minha alma, da minha energia vai ficar na pessoa. E um pouco da pessoa vai ficar em mim. E aí existe o rompimento do relacionamento, só que a energia fica. E aí a pessoa não consegue seguir a vida. Ela até tem um outro relacionamento, e aí não consegue gostar da outra pessoa, porque ela está sempre ligada naquele sentimento que ela tinha pela pessoa anterior, né? E ela acha que ela pertence a outra pessoa, e também acha que a pessoa pertence a ela. Isso é uma coisa mental, é uma coisa que acontece na gente, e a gente fica pensando assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu não consigo seguir em frente. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela volta para esse relacionamento, ela tenta voltar para esse relacionamento. E muitas mulheres, gente, pasmem aí. Hoje eu estou falando mais para mulheres porque é como eu me sinto. Eu não fiz isso, mas eu atendo pessoas na minha mentoria que fazem isso. Muitas mulheres, elas se submetem até a uma amante, se submetem a ser a outra dentro do relacionamento, porque elas acham que não têm condições de seguir a vida sem aquela pessoa. E a única coisa que tem acontecendo ali é um emaranhamento quântico, ou seja, a energia dela está emaranhada com a energia da outra pessoa. E o divórcio energético, eu faço isso na mentoria, o divórcio energético, ele é justamente para isso, para quebrar essas barreiras, para desenlaçar isso, para que cada um possa seguir. Eu fiz o divórcio energético tem mais ou menos uns 3 anos atrás. E eu nunca tinha visto o meu ex.
E até eu fazer isso, eu sofria muito, muito, porque apesar de tudo que aconteceu, eu achava que ele era o amor da minha vida, que ele era a minha alma gêmea. E mais ainda, eu casei na igreja, o sistema religioso lá dizia que eu ia ter que ficar com ele até que a morte nos separe. Depois eu vou falar desse ritual, tá? Até que a morte nos separe. Então nem ele estava morto, nem eu. Então eu achava que a gente estava junto mesmo. Dá risada, mas o sofrimento é grande. Para quem já viveu, né? O sofrimento é muito grande. E eu ficava nessa vibe, nessa loucura de achar que o cara já estava com outra. E eu ainda achava que era meu marido, porque lá na igreja disse que ele era meu marido até que a morte nos separe. Sabe? Então, isso é terrível. É uma emoção muito aprisionadora, muito difícil. Só que eu quero deixar aqui, antes da gente trazer todo o conteúdo, que tem cura. Ô, Cleide, vamos deixar a Ju falar, porque a Ju, coitadinha, a gente não deixa ela falar. Ô, Cleide, fala aí. Eu quero que a Ju fale. Ju, um prazer enorme. Boa noite, gente. Agora deu certo, né? Pera. Tá me vendo, me ouvindo? Bonitinho, né? Que bom. Mas estou te ouvindo, então vamos embora. Tá bom. Vamos embora. Vou me apresentar, meu nome é Juliana Medeiros, para quem não me conhece, né? Eu sou uma apaixonada por pessoas, porque eu descobri que em cada um existe um diamantezinho, né? Então, que a ser lapidado, que tem um valor inestimável. Eu tenho, por formação acadêmica, eu sou advogada, mas as leis que eu amo são as leis do universo, as leis que tratam da mente. Tenho especialização em gestão das emoções e eu entendo o quanto é importante o divórcio energético. Gente, é de uma importância incrível, principalmente vindo dessa mentora, né, a Silvana, como ela é uma excelente para tratar disso, tem uma experiência ímpar. Aí a gente tem visto o quanto ela tem falado isso com muita propriedade. E você também, né, Cleide, também tem muita propriedade em falar nisso. Então, quem está aqui nessa live, a gente manda aviãozinho, porque o que a gente vai falar aqui é tão profundo que todos nós somos energia. Isso já está bem claro, que acredito que para a nossa audiência, todos nós somos energia. E sim, ficamos presos energeticamente a relacionamentos, a empregadores e a familiares e amigos também. Mas no caso aqui, o que a gente está falando é de relacionamento. E a Silvana falou de uma coisa tão magnífica, gente, porque realmente eu também vim do sistema religioso e eu sei o que é isso. Porque eu também fui impedida de um divórcio e eu não tive opção, porque foi uma situação bem delicada, que eu não tinha como abrir. O que eu fiz? Eu divorciei também da igreja. Porque ninguém me deixou divorciar, divorciei da igreja também. Oh, Deus. Mas, para vocês verem o tamanho do peso, o tamanho do jugo, o jugo, quantas pessoas estão nesse jugo hoje, preso energeticamente por conta de uma crença limitante, principalmente religiosa. Então, é por isso que eu estou muito feliz em estar aqui e falar sobre isso, gente. Eu sei que a gente tem muito conteúdo aqui para passar, e o pessoal que fique mesmo atento, anota. Se tiver dúvida, manda pergunta, né? Mais para frente, né, gente? Ele vai responder, a Cleide vai responder as perguntas, a gente também, mas não sai dessa live com dúvida, gente. Vamos mesmo absorver com muita atenção, porque esse assunto ele é poderoso e libertador, tá bom? Muito obrigada, Ju. Prazer enorme tê-la conosco. Gente, eu achei maravilhosa a colocação dela, porque eu também venho de um sistema religioso, as três, tá? E esse foi o maior bloqueador, porque eu sempre ouvia, continue insistindo, Deus vai operar, vai acontecer o grande milagre. E ele já estava com outra, e eu ficava em oração o tempo todo, chorava no banheiro, fazia aquele... Nossa, quantas vezes eu fui para um monte, quantas voltas eu dei lá, e eu falava, gente, não tem respostas, não tem respostas. E a gente via, e ele já estava com outra pessoa. Eu sofrendo loucamente até que eu disse, basta! Hoje acabou aqui. Mas eu passei pelo processo que eu tive, porque 99% das pessoas é inconsciente. Então, 99% das pessoas não sabem que estão presas inconsciente, estão presas nesse emaranhado energético. Eu também não sabia, porque eu não entendia desse mundo. Eu também não. Até que eu procurei buscar por que ele vivendo já com outra pessoa,
eu lamentava tanto, chorava tanto, buscava tê-lo o tempo todo, ligava, gente, eu ligava, eu queria vê-lo. Então, esse momento era muito difícil para mim. Então, quando a gente começa a ver que tudo é energia, que a gente precisa ter essa quebra, aí o negócio desanda e flui. É mesmo, Silvana? É isso aí. E é uma questão assim, como tem uma moça aqui que falou, né? Deixa eu ver o nome dela aqui. Sim. Eu acho que... Deixa eu ver. Não achei aqui, tá mais lá para cima. A questão das crenças limitantes, né? Porque eu fiquei todo esse tempo dentro desse relacionamento, assim, eu estava dentro do relacionamento, não ele, né? Mas eu estava dentro do relacionamento, né? E o que eu ouvia era exatamente isso. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que acreditar em Deus e não sei o que, aquela coisa toda, né? E gente, foi 2 anos e meio. Então você sabe que eu orei, que eu jejuei, que eu fiz tudo. Passei 9 dias de jejum, tomando só água, sabe? Por conta desse relacionamento, sabe? Porque eu achava que de alguma forma Deus ia operar, mas só que a gente precisa entender uma coisa. Agora, nessa primeira fase, a gente está falando de sistema religioso, de crenças limitantes, e uma delas é a religião. Mas eu achava que Deus ia operar, mas a gente não pode esquecer de que a pessoa tem livre-arbítrio, ela volta se ela quiser. Deus não opera dessa forma, né? E só que a pessoa fica em você, e aí você vai fazer o quê? Como diz a Cleide, vai pro banheiro chorar, vai se escabelar, vai sofrer, e é exatamente isso que a gente faz, né? Eu quero aprofundar um pouquinho mais agora em relação desse emaranhamento. Ai, gente, eu não consigo dizer essa palavra. Tem 2 palavras que eu não consigo dizer, uma delas é essa. Emaranhamento. Emaranhado quântico. O que acontece, gente? Isso não não é só para relacionamentos afetivos com homem e mulher, tá? Olha só, quer ver, ó? O que é um emaranhamento? É quando você tem uma explosão de energia. Quando pode acontecer isso? Pode ser uma explosão de ódio. Você emaranhou com aquela pessoa. Verdade. Pode ser uma explosão sexual. Sabe aquele sexo maravilhoso que no final faz você chorar? E que você acha que o mundo acabou lá fora e tá só você e aquela pessoa ali dentro? Então, ali é um emaranhamento quântico. Sim. E aí também tem os rituais. Eu vou falar de um ritual maligno e de um ritual que é o casamento. Ritual maligno, o que é? A pessoa é amarrada, como eles falam, a amarração que eles falam, né? A pessoa ela é enfeitiçada para ficar com você, ou seja, teve um emaranhamento quântico também. Porque você captura a alma da pessoa. E a pessoa, mesmo que não queira mais ficar contigo, ela fica capturada. Ou senão, vocês querem ver uma coisa, uma maldição que joga sobre você. Sabe aquela pessoa que diz assim pro outro, ó, você nunca mais vai ter um amor na sua vida. E aí a outra pessoa recebe aquilo como um coice de mula. Recebe assim. E aí o que acontece? Ela leva aquele susto e ela emaranha com aquela pessoa. Entende? Sim. E também tem o ritual, né? Que é aceitável dentro da sociedade, que é o casamento. E não deixa de ser um ritual. É um ritual. É um ritual benigno diante de Deus, tudo, mas é um ritual. E aí, naquele momento, naquela profunda emoção de estar vivendo tudo aquilo, você faz juras de amor, você fala que é a vida inteira. Então, tudo isso faz com que, todas essas questões, faz com que você fique emaranhado. Mas aí vamos conversar. Qual é a energia que sobra disso? Vergonha, culpa, medo, orgulho, né? E tudo isso, tristeza profunda, apatia às vezes, né? Então tudo isso são energias, e volta de novo a falar que relacionamento é energia, tudo isso são energias densas e baixas. Quando você tá com a pessoa, você ainda acha assim, quer ver o ditado mais terrível que inventaram nessa terra? Como é que é? Ruim com ele, pior sem ele. E aí você fica dentro do relacionamento achando que você não vai suportar se aquela pessoa romper com você ou se você romper com aquela pessoa. Verdade. E às vezes acontece de você, para justificar isso, você fala assim, mas eu tenho meus filhos, eu dependo financeiramente. Gente, uma mulher quando ela quer, ela sustenta os filhos, ela vive, ela pode não viver no luxo que ela está acostumada a viver, mas se ela realmente quiser a liberdade, ela vai sustentar os filhos, ela vai arrumar um jeito. Porque eu fiz isso. Eu criei 2 filhos sozinha.
Então, vai ter que ter um jeito. E eu não passei o inferno que eu pensei. Eu passei necessidade, mas eu venci. E você também vai vencer. Então, o emaranhamento quântico, ele acontece dentro dessas situações. E é muito interessante que você olhe atrás. Você que está vivendo essa angústia, né? Olhe para trás e veja se você viveu algum momento desse parecido ou esse mesmo que eu falei agora, né? Dessa explosão de energia dentro do relacionamento teu com essa pessoa, entre os casais. Porque hoje nós vamos falar de casal. Ok, passo a palavra. Isso mesmo, isso aconteceu comigo. E a questão é que eu tinha uma dependência muito grande no outro. E o que isso gera dependência. Era dependência. E eu era bem financeiramente, tinha um trabalho maravilhoso. Todo mundo já sabe da minha história, tá? Tinha condições de sair do relacionamento tranquilamente, com apartamento, carro, enfim, com tudo esquematizado, mas eu não conseguia. Eu não conseguia. Acredito. Então, por fim, acabou um relacionamento do qual eu tive que abrir mão de tudo para conseguir a Cleide se recuperar de tudo que estava acontecendo. Então, é triste porque você vai para zero do zero do zero. E o que que acontece? Cada vez que você emana tudo isso em emoções, tristeza, o vitimismo, você atrai potencializado aquilo. E eu fui para zero, 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 psicologicamente arrasada, tomando remédio já controlado, até que eu consegui dar o grito. Nossa, você saiu dessa sozinha? Não, eu pedi ajuda. Eu não tinha condições de sair sozinha. E não vi ninguém ainda sair desse processo sem procurar uma terapia. Eu procurei uma terapia. E eu procurei uma terapeuta holística. Gente, eu cheguei a zero. Eu passei depois do primeiro encontro com ela, 7 dias sem conseguir levantar da cama, como se eu tivesse levado uma surra. Tá? E começou o processo. Eu fiquei 7 meses com ela, depois conheci a Sil. Tá? Mas, gente, a gente não consegue sair só. O primeiro passo eu dei. Eu abri mão, falei assim, preciso me salvar. Eu preciso sair do barco com vida. Foi a decisão que eu tomei. E procurei. Porque, na verdade, a gente acha que não vai ter vida depois que sair dessa situação. Já viveu isso, Ju? Já, eu estou entendendo muito bem o que vocês estão falando, né? Principalmente, todas nós que estamos aqui, e talvez muitas pessoas aí na live, já viveu também o divórcio e sabe o quanto isso energeticamente é tão pesado, né? Porque tem muitas coisas envolvidas. Tem, o que acontece? Tem também a dependência emocional, sim, que esse cordão, porque quando a gente se relaciona, como a Silvana estava falando, energeticamente com as pessoas, seja, sei lá, através de palavras fortes, de discussão, no momento de sexo, o que acontece? Você cria um cordão com a pessoa, um cordão ali que ele é invisível, né? É essa ligação energética. Você está ligado com um cordão com aquela pessoa. Então, o que acontece? Quando eu atuava como advogada, eu trabalhava na área da família e muitos divórcios. Gente, eu já realizei muitos divórcios, assim, nos fóruns. Então, as palavras que são faladas naquele momento, as pessoas geralmente assinam com uma carga emocional tão grande o divórcio. E ali no corredor do fórum, é um clima tão denso. Por quê? Porque ali as pessoas estão declarando mesmo palavras como você nunca vai ser feliz, você vai me pagar, você vai pagar tudo que você fez. E na verdade está criando mais energia, mais envolvimento, emaranhamento quântico com aquela pessoa. Gente, então eu passei por isso, eu assim, não foi no momento do divórcio, porque eu quis muito aquele divórcio, mas quando eu fiquei sabendo, quando a gente fica com a carga emocional, a gente está ferido, a gente está com um sentimento de traído, de ofendido, e a gente não tem uma consciência elevada, a gente profere palavras tão pesadas, e quando a gente pensa que o que a gente está falando para a pessoa é para a pessoa, e vai voltando por causa do campo eletromagnético. Tudo que eu falei para ele aconteceu comigo, que eu falei isso, você vai pagar, você nunca vai ser feliz. Olha que coisa forte. Então, mas eu consegui, eu elevei a minha consciência. Assim que eu despertei, a primeira coisa foi olhar no olho dele e falar, me perdoa, porque eu te falei aquelas palavras. E ele falou, não, mas eu mereci ouvir, eu fui o culpado. Não, mas eu não
eu não poderia ter falado aquilo. Quebrou, daquele momento, foi o divórcio energético. Eu fiz olhando no olho dele, mas não é necessário sempre, né, meninas, fazer. Não precisa estar com a pessoa. O divórcio é energético. É energético. Pode falar, Sil. Eu quero dar um beijo para Suelen, que está aqui. Lindona. Su, prazer, tá aqui Su, com nós. linda. Querida. Que bom. Fala, eu te interrompi, vamos lá. Eu falei a semana passada da primeira quebra que eu fiz desse divórcio energético, que foi com a carta. Eu fiz a carta de perdão, tá? Coloquei a pessoa energeticamente na minha frente, imaginei ele tal qual. Primeiro eu dei uma surra. Ativei a ira. Gente, tem que contar real. Primeiro eu ativei a ira, entendeu? Coloquei na minha frente, ativei a ira, falei tudo que eu tinha que falar. Depois eu me perdoei, chorei bastante, liberei perdão pra ele. Esse foi o primeiro processo. Eu fiz o processo também de colocar, imaginar ele, desenhar na folha e começar a apagar, gente. Igualzinho você apaga lá no caderno que você escreveu errado, eu também comecei a apagar. Isso para mim foi muito forte, porque eu energeticamente... Isso é poderoso. Né, comecei a lembrar dele, coloquei ali, desenhei, comecei a apagar. É bem interessante também. E isso começou a sair. E depois veio os processos do gatilho, né? Eu sou capaz, eu sou poderosa. Comecei... e ele ligava, falava assim, você está diferente. Eu sou. E começou o eu sou, todo mundo já sabe. Isso é tremendo, foram gatilhos que eu fui usando e fui me curando. Tá? Então, existem várias formas, mas eu usei dessa e depois também usei o da bolha, que eu vou falar pra vocês. Vamos lá, Sil. Então, dentro da minha terapia, né, que eu faço, eu levo a pessoa, né, num estado, né, de relaxamento até teta. E aí, quando ela está totalmente fora do corpo, e que aí sim eu acesso a energia dessa pessoa. E eu levo a pessoa a fazer porque ela foi programada para entender que aquilo... Mas, gente, olha só, você tem que entender também que não é só o relacionamento. Você também precisa se fazer perguntas. Por que eu atraí essa pessoa na minha vida? E aí que entra as crenças limitantes. Porque, de repente, esse homem entrou na sua vida, essa mulher entrou na sua vida, mas porque você atraiu essa pessoa, porque existe um problema lá na infância que não foi resolvido e blá, blá. E daí tem toda aquela questão energética, você atrai aquela pessoa para validar aquilo que você acha que você é. Entra aí a questão do eu sou, que a Cleide usou. O que eu faço? Eu levo a pessoa nesse estado de teta para que eu possa trabalhar as energias dela, né, e ela ter sim um confronto com essa pessoa. E a pessoa não precisa estar presente, é energeticamente, porque a energia você não está vendo, mas ela está ali, então você pode acessá-la. E aí, nesse confronto com essa pessoa, é necessário que você entregue tudo que ela deixou em você. Né? E é necessário que você receba de volta também tudo que ele deixou, que você deixou nele ou nela. Entende, gente? Então, é um trabalho energético mesmo. É um desvencilhar. E a Ju falou uma questão aqui muito séria, gente. Como que se começa o processo? Gente, o perdão. É necessário que haja o perdão, sabe? E o perdão, ele tem que vir junto com a misericórdia. Aí você pode dizer assim, caraca, Silma, como é que eu vou perdoar um cara que me traiu, me bateu, me roubou, me amaldiçoou? Como que eu vou perdoar essa pessoa? Destruiu a minha vida, a vida dos meus filhos? Né? Então, você tem que entender uma coisa, isso tudo são fatos, e esses fatos, quando eles ainda estão dentro de você, eles geram a mesma energia todos os dias, e provavelmente você vai ficar nesse ciclo. O que é um ciclo? Termina aquele relacionamento e você volta no ciclo procurando um igualzinho, gente. Então tem que ter cura nessa situação. Tem que ter cura. E só depois que você cura é que você consegue liberar a tua energia da outra pessoa. Entende? Eu faço isso dentro da reprogramação emocional. Em uma sessão, às vezes a pessoa fala assim, capaz mesmo, né? Que a pessoa vai se libertar. Estou 4 anos, 20 anos sofrendo e agora eu vou me libertar em 1h30. Pois é imediatamente quando você acessa a energia da outra pessoa e desemaranha. É imediatamente, é na hora. Entende? Então parece mágica, mas não é mágica. Você tem uma programação e vai ser feita uma reprogramação.
Ou seja, arrancar aquelas crenças todas para que você possa ver a situação realmente como ela é e tomar a tua decisão. É isso. E quando você toma a tua decisão, a Cleide fez isso no basta, chega, e fez o que tinha que fazer. Né? Eu não, eu precisei de ajuda. Eu não consegui sozinha. Então eu precisei de ajuda. Não, então é isso, sabe? Eu acho... Eu aprendi a ativar também com mentora, eu não aprendi sozinha, não. Eu ativei a Ira realmente. E o que acontece? Eu acho muito interessante. Cada um tem um processo. É um processo. Eu ativei o perdão. Devia ter ativado a Ira um pouquinho. Só um pouquinho. Não, mas tá legal. Eu fiquei livre, totalmente livre. Meu coração é totalmente liberado, tudo tranquilo. Quero só bênção e paz para aquele homem. Mas ele destruiu a minha vida e a vida da minha filha. Então, é muito complicado você perdoar uma pessoa assim. E eu consegui porque eu busquei isso. Eu queria essa energia da paz, da alegria, da bênção, do perdão. Eu sempre falo, gente, ó, prestem atenção que eu vou dizer para vocês. Eu saí da pastora, mas a pastora não sai de mim. Então eu sempre vou pelo caminho do amor, sabe? Então, ativar a raiva em mim é muito difícil, Cleide, sabe? Nossa, a Sil falou. Eu disse que foram processos, como eu fiz a carta de perdão e eu senti que de vez em quando aquilo ainda vinha, né? A memória, eu tive essa ira que foi de imediato, foi tremendo. E o processo de ficar sozinha também, gente, eu passei. Todo mundo fala, você tá 3 anos sozinha? Não, eu precisei me conhecer, eu precisei ter essa cura que a Sil fala. Entendeu? É me encontrar, saber quem eu era realmente, que dentro de mim tinha uma centelha divina, que eu merecia exatamente o que eu estava emanando, que era ser feliz. O melhor. Não no outro, tá? E passei esse processo, porque tem pessoas que acabam de fazer isso, já querem de imediato outro relacionamento. Outro relacionamento. Não, mas eu peço, dê um tempo, se cure, principalmente desse emaranhado sexual. Essa energia que fica presa em você. Então, você precisa, a gente comentou sobre isso na live passada, que a Sil falou 25, eu aprendi 21 dias. E eu passei por esse processo e é verdade, eu precisei me limpar completamente. Gente, eu tinha nojo dos homens, entendeu? Eu não queria de jeito nenhum. Eu me sentia presa. Mas o que aconteceu? Eu parei com o vitimismo, falei, eu preciso me curar, me dei um tempo, sem procurar ninguém. As pessoas até chegavam e falavam, não, estou no meu tempo de cura. Isso é necessário. Não é assim, me liberei perdão, tá ótimo. Sim, mas tem um processo que você vai se conhecer, você vai começar a se curar, você vai ver o que você realmente quer. Foi como a gente falou da carta mágica depois também que acontece, que você tem como atrair exatamente o que você está emanando. Então, por favor, vamos começar a emanar esse amor que ela está falando incondicional, que eu também saí da igreja, mas a igreja, quer dizer, Deus não saiu de mim, descobri essa centelha aí, entendeu? E o que a gente vê? Essa centelha aí é ótimo. Eu acho que me tornei a gente. Mulher, eu acho que todo mundo fala então, assim, Cleide, você deixou de ser crente? Não, acho que eu sou muito mais hoje, porque eu sou mais, agora eu sou mais. Deixa eu falar uma coisa aqui também, olha só, imagina essa cena, gente, eu sei que tem pessoas vivendo isso, e essa live vai ficar salva, eu sei que muitas pessoas vão fazer um comentário, se eu tô vivendo isso, eu sei, principalmente no meu canal lá no YouTube, que eu acho que uns 70% são do sistema religioso. Eu sei que vai ter mulheres que vão dizer, eu vivi isso. Gente, eu não traía meu marido por 2 anos e meio. Vocês acreditam que eu pensava isso? E ele já estava com outra família. E eu achava que se eu... Olha que ridículo. Eu achava que se eu tivesse um relacionamento íntimo com um homem, eu ia quebrar meus laços matrimoniais. Crença limitante. É isso. Tem muitas mulheres sentindo isso. Eu atendo pessoas que vêm do meu canal falando exatamente isso, gente. E isso é uma coisa assim que ela é, se você for olhar, é ridículo. Isso não existe. O que existe? Existe quando os dois se amam, quando os dois querem estar um perto do outro. Isso é amor. Agora, se o cara tá lá já com outra família, é lógico que ele não me ama, é lógico que ele não sente falta de mim. E eu fiquei com aquela noia na minha cabeça. 2 anos e meio, sem deixar um homem nem me beijar, nem tocar na minha mão, nem assim. Ai, que tempo perdido. Sério, gente, como isso é sério, né? É Você muito falou, sério, a gente tá brincando, mas é sério. Vivendo isso. É muito sério. E sabe o que acontece? Tem muita gente também que não consegue estar 100% em um relacionamento porque não percebe, porque muitas vezes
essa prisão energética, ela é imperceptível. Quando você estiver pensando muito na pessoa, gente, lembrar é natural. Ninguém aqui, às vezes acontece um gatilho, alguma coisa, lembrar é natural. Mas se você está pensando muito, muito, muito num relacionamento passado, em alguém, num ex, você está preso energeticamente com essa pessoa. Precisa se limpar, precisa buscar uma ajuda, precisa buscar um mentor, uma mentora para te ajudar a sair daí. Eu tô aqui para te ajudar, tá? Isso mesmo, as meninas, essas duas são fantásticas, como a Cleide falou, ela não saiu sozinha, a Sil também não saiu sozinha, eu também não saí sozinha, eu não procurei porque eu não acessava, na verdade eu não tive acesso à mentora, eu não sabia nem que tinha, eu não quis procurar psicólogo e psiquiatra, porque eu tinha uma crença limitante que minha mãe falava que todos os parentes do meu pai tinham problema mental, e eu achava que eu tinha também, se eu fosse, crença limitante, ela ia validar que ela era louca, é isso? Eu ia validar isso, porque eu já tinha me diagnosticado com uma depressão suicida, eu sabia, porque eu estudava já Augusto Cury há 15 anos atrás, eu lia todos os livros dele, eu sabia que eu estava com uma depressão, e se eu fosse um psiquiatra, ele ia validar que eu era maluca. Então, por isso... E o que eu fiz? E aqui eu quero deixar algo bem registrado. Gente, eu deixar algo bem... para você ver o poder... do divórcio energético. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando um eco? Tranquilo. Não. Tá me ouvindo? Tranquilo. O poder do divórcio energético. Eu fiquei 10 anos tentando perdoar a minha mãe. 10 anos eu ia para o monte, eu fazia campanha, eu chorava, eu clamava, eu fazia de tudo e eu não consegui, não estou ocupando a religião nem a igreja. Falando eu tentei, jejum, tudo isso que vocês falaram. Em apenas uma semana, eu fiz uma técnica da bolha. Não sei se foram 2 ou 3 vezes. Eu não acreditei. Eu estava limpa. A minha vida parece que fez assim, ó. No mesmo momento, abriu a minha vida. Foi a técnica da bolha. Como é que pode? Porque eu estava presa energeticamente. Por mais que eu clamava, quanto mais eu orava e pedia, chorava, mais aquilo vinha. Não conseguia perdoar. Você se conectava toda vez com a energia. É verdade. Sim. E aí, a técnica da bolha, gente, foi 2 ou 3 vezes apenas. É fantástico. Sim. É fantástico. Por isso, pode ter gente... A técnica da bolha, tá? Mas foi como a gente falou na live passada, que primeiro vem o perdão, né? A gente não pode deixar de esquecer. Não podemos, a gente tem que falar todas as vezes, porque esse processo é necessário. Tem gente que realmente fala, como que eu vou perdoar, como a Sil colocou? Eu fui capaz de perdoar, assim, saindo de lá zerada, imagine. Zerada, até sem emprego, gente. Então, quer dizer... Não existe divórcio energético sem perdão. Ponto. Não existe divórcio energético sem perdão. Pronto, conclusão. Não existe divórcio energético sem perdão. Validado, menino. É isso, gente. Mas é muito difícil, gente, você conseguir essa questão sozinho, sabe? Se você não consegue, se você não tem condições de procurar um terapeuta, me procurar, a Cleide ou a Ju, sabe? Não tem condições, o que você faz? Escolhe uma pessoa que você confia 100% e faz com ela uma técnica do quê? Você fecha seus olhos e você confessa para essa pessoa o que você está sentindo. E depois você traz ela como testemunha de que você está soltando e perdoando aquela pessoa. E desligando toda a energia dele em você ou dela em você. E solta essa energia para a pessoa. E retoma aquilo que está na pessoa. Como uma oração. Também é uma forma de quebrar a energia. Se você não conseguir, se você sentir que não foi profundamente, procura um especialista, uma pessoa que pode te ajudar. Eu já disse que eu estou aqui para te ajudar. Então, tente fazer de outras formas, como a Ju fez com uma bolha, né? Depois ela vai contar para nós como que é. Mas existem várias maneiras de se fazer isso. A técnica que eu uso hoje na minha mentoria não é a técnica que a pessoa fez comigo. A técnica que eu uso hoje é uma técnica que eu aprendi no meu curso. E ela funciona 100%. Porque até hoje eu não vi nenhuma pessoa voltar e dizer assim, sim, eu ainda estou sofrendo por causa do bandido lá, por causa do camarada lá. Não existe. Tá? Porque a pessoa realmente ela acessa uma nova realidade na hora. Isso eu digo, na hora que ela acessa ali, ela vai demorar de 3 a 7 dias para cair todas as fichas e ela se recuperar. Exatamente. É isso? É 7 dias, é isso mesmo, gente. É tremendo.
Então, quem não tem essa condição aí, é verdade. Até mesmo de escrever a carta, liberando o outro, se libera, se perdoa. E libera o outro também, no final está feito, está feito, está feito. Pronto, é isso aí. E vai viver uma nova vida e não vai ficar em casa lamentando, guardando fotinha do ex, tá bom? Contatinho do WhatsApp, nada disso. Bota tudo fora. Bloqueia. Eu quero falar uma coisa sobre isso, Cleide. Os objetos que a pessoa te deu e os objetos que estão ao teu redor, que fazem lembrar essa pessoa, elas também carregam uma carga energética. Então, querida, vou te avisar uma coisa. Você pega tudo e joga fora. Joga fora ou dá para alguém. E se for um móvel, alguma coisa que faz tu lembrar, você vende aquele móvel e compra outro. Tenta tirar tudo que faça lembrar essa pessoa. Claro que se for o pai dos teus filhos, pega aquelas fotos, tira, coloca lá no quarto das crianças. Mas deixa a casa liberada para você, porque os teus filhos têm direito de ver o pai, né? Ou guarda numa caixa, mas renova todo o teu ambiente, todo o teu espaço, porque tudo é energia. E aonde essa pessoa estiver ali tem um entrelaçamento. Então, uma das coisas que eu fiz foi isso. Eu simplesmente acabei com tudo que tinha dentro de casa. Queimei as roupas que tinha dentro de casa, porque nesses 2 anos e meio, enquanto ele estava com outro, eu ficava cheirando aquelas roupas. Pode rir de mim, mas eu sei que muita gente faz isso. Sofrendo com uma depressão suicida. Porque o cara me deixou, aprontou uma bem feia, me deixou, e eu fiquei achando que era a esposa dele ainda. Então, enquanto todo esse processo não se fez dentro de mim, eu não entendia que eu tinha que desenlaçar tudo. E desenlaçar tudo dizia respeito também aos objetos que estavam dentro da minha casa. Não, nem vou contar, porque senão vocês vão dizer que vão me internar. Deixa quieto. Então, na verdade, vão ser todas internadas, porque eu entreguei um carro, muita gente já sabe dessa história, eu deixei o apartamento, porque, gente, eu entrava no apartamento, eu sentia até o cheiro dele, o perfume. Era impregnado das paredes, gente, eu deitava, eu sonhava com ele ao meu lado, então, quer dizer, o negócio já tá ficando louco mesmo. Então, quer dizer, eu juntei tudo, joguei fora, dei as roupas dele, enfim, tudo que tinha em casa, fotografia, eu joguei tudo no lixo. Entendeu? O carro, Cleide, você desfez o carro? Sim, carro e apartamento. Eu moro lá. Enquanto morei lá, estava presa em energia. E tem mais, aproximava com as pessoas com a mesma característica. Eu falei, não é isso que eu quero pra mim. Então, isso foi necessário. Foi uma faxina total. Não, e aí também vem essa questão de você sair pela rua procurando a pessoa com a cara do outro. Né? Só te interessa o cara que é parecido com o outro, que tem o cheiro do outro, que tem a altura do outro. Gente, para com isso. Precisa de cura. Se você está se sentindo dessa forma, vivendo dessa forma, você precisa de cura para você encontrar aquela pessoa que realmente vai te fazer feliz. Então, esse é um dos processos. Primeiro é você entender que relacionamento, amor, tudo isso é energia, né? E como que você... Aí você vive num looping. Você não consegue ter um relacionamento com uma pessoa, você não consegue conquistar uma coisa saudável para sua vida, porque você está sempre dentro de um ciclo, né? E aí você fala, mas amor tá escasso. Mentira. Eu já fiz isso na outra live, vou fazer de novo. Amor, tem abundância de amor dentro do teu peito? Então tem no peito de todo mundo. Entre aspas, nem todo mundo, né? Tem que ficar esperto. Mas não existe essa escassez de sentimento que você acha que existe. Você não acessa porque você está com problema, você está doente. Então, o que tem que fazer? Curar. É só isso. Curar. E aí sim a vida vai florescer para você de uma forma diferente, onde você vai encontrar pessoas diferentes, homens diferentes, mulheres diferentes. E você vai olhar para aquela pessoa e você vai sentir afinidade com aquela pessoa, que a pessoa não tem nada a ver com o outro. Bem pelo contrário, quando você livra, você nem quer uma pessoa parecida. Não é? Toda essa cura e passar por esse processo, assim, falou algo muito interessante. Como você vibra e você lembra o tempo todinho, aparecia pessoas que se aproximavam de mim, até gostavam de mim, mas era do mesmo jeito. Militar, alto, do mesmo jeito. Inclusive o apelido, gente, não aguentava, meu bem. Que meu bem? Tu também era um bem? Eu também era um bem. Meninas. Gente, foi gatona, a
amor da minha vida. Entendeu? Começa a mudar tudo. E esse foi como ela falou, o looping vai mudando, gente, porque você resolveu mudar, você já sabe quem é você não merece menos do que você é. O sapato, você não vai diminuir o pé para caber dentro daquele sapato, porque você já se encontrou. Não vai mesmo, não. Você vai aprender a ter amor próprio. Exatamente. Nossa. Já falou algo interessante, Cleide? Nós estamos por Acredita, ela falou. Eu quero saber da sua técnica da bolha. Eu também fiz e ensino a técnica da bolha. Ela é maravilhosa, tá? Vamos ver se é a mesma. Dá aí uma palhinha pra galera que tá nos ouvindo. Vamos dar sim. Antes de eu falar como foi, rapidinho, só quero falar que a Sil falou algo muito interessante também sobre, olha, você que está assim, está vivendo, está doente. O que acontece? Muitas vezes a gente tem que ter, gente, humildade, reconhecer que nós estamos precisando de ajuda. Sim, está doente. Se você está presa nisso, está preso nisso, você está doente, precisa de cura. E isso é normal, sabe que não deveria ser, né? Mas, infelizmente, grande parte da população vive presas um com o outro. Passado que já passou, gente que já morreu, modo de dizer, esqueceu de enterrar, sabe? Como a Sil falou, saiu, viveu a vida e ela lá esperando. Gente, isso não tem cabimento. Ju, só completando assim, naquela época, tudo que eu queria na minha vida era assistir uma live como essa. E não acessava isso. Eu também. Então você que está aqui, que está vivendo uma situação dessa, é privilegiada. Porque eu não conseguia acessar uma coisa dessa. Porque se eu soubesse que 1h30 eu ia me livrar daquele desespero que eu estava, eu pagava o preço que fosse, gente. Não estou dizendo que é cara a mentoria, estou dizendo que eu pagaria o preço que fosse. Vendia até minhas roupas para sair daquele inferno que eu estava vivendo. Para se livrar do... E isso que eu ia falar, gente. Sim, para se livrar. E quão poderoso é o divórcio energético, esse trabalho que a gente faz, porque nós somos energia, então muito fácil e, como a Silvana falou, é 100% de certeza, vai se desconectar, vai se limpar, você vai ficar curado. Gente, tenta, faz alguma coisa por você, sai dessa situação, só você pode decidir por isso. Mas como é que foi a técnica, Cleide e Sil? Na verdade, foi pelo YouTube, porque assim, como eu falei para vocês, eu tinha uma crença sobre procurar psicólogo, psiquiatra, e não sabia que tinha mentores, senão hoje, porque o mentor, ele não tem aquela coisa de terapêutico, né? O mentor, ele é alguém que está no nível que você já passou, ele já sofreu muito na área que você sofreu, e ele conhece o caminho para sair. Ele conhece um caminho para te encurtar daquilo, para tirar o seu sofrimento, que nem eu passei 10 anos preso. Se eu conhecesse um mentor, eu teria resolvido isso de um dia para a noite, em 3, 5, 7 dias no máximo. Entende? Como isso é tão poderoso? E como foi? Foi no YouTube. Então, a gente sabe. E aí eu já estava entendendo que a gente é energia, tudo. Eu falei, tudo bem. Eu sei que orar, clamar não deu certo, então eu vou fazer essa técnica. Foi uma técnica, se eu não me engano, não me lembro exatamente, para vocês verem o poder. Não importa quem que faz do outro lado. Se eu não me engano, foi a Elaine Orives, eu não tenho certeza. E aí ela dirigiu aquela meditação na bolha e eu coloquei a pessoa na minha frente, só que eu falei tudo que eu queria falar. Sim. E a gente estava envolvido naquela bolha, falei, chorei muito, chorei, e depois olhei nos olhos daquela pessoa, peguei nas mãos e eu declarei que eu perdoava e que nós estávamos libertos, e dali tudo que ela tinha feito era o melhor da consciência dela, e mais ou menos assim naquela época, gente, foi 2 ou 3 vezes que eu fiz, e a minha vida, ela deu um salto, literalmente. É a mesma técnica, foi com a Elaine Orives também, eu acho muito interessante deixar. Sim. Foi com ela, sim. Inclusive dentro da bolha se colocava a energia branca, né? No momento. Isso. Isso mesmo, é maravilhosa. Então, como ela disse, 3 vezes, 2 vezes também é tremendo. Foi sim com ela, e aí está o nosso crédito. Ai, que bem. Gente, porque somos energia. Né? Então... O que você estava falando, Ju, que eu interrompi? Não, para vocês verem o poder da energia, o poder que tem do divórcio energético. É poderoso, gente. Poderoso.
Então, gente, fica aí a dica para você que não está conseguindo um relacionamento novo, não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de passear, tomar um café, olhar gente diferente, você provavelmente, até inconscientemente, está bloqueado nesse tempo. Precisamos ter de volta. Então, gente, olha, já está acabando a live, eu não sei como é que passa tão rápido, né? já está acabando o nosso tempo. O que eu quero dizer para você que, sinceramente, assim é de coração que eu tô falando, sabe? Procure ajuda. Procure, não viva nem mais um dia nesse sofrimento. Porque quando passar o tempo, como hoje passou o meu tempo, e eu olho para trás e eu penso nos 2 anos e meio que eu perdi, eu fico muito chateada com isso. Então não faça o que eu fiz. Não perca seu tempo imaginando que essa pessoa, porque você quer, ou que ela vai voltar para você e vai ficar tudo bem. Não vai, gente. Se desvencilha disso de uma vez. Segue sua vida, sabe? Bola para frente. Tem muita vida aqui fora. Não precisa você ficar presa dentro desse relacionamento. Sabe? Você está sofrendo. E você vai sofrer por quê? Qual é o motivo que você vai sofrer? Então eu trouxe aqui para você uma situação de 2 anos e meio em depressão profunda e depressão suicida. Eu queria sumir, eu queria desaparecer do mapa, eu queria que acontecesse alguma coisa. Eu orava todo dia para Deus acabar com a minha vida, porque eu não tinha coragem de fazer isso. Tá? Aqui a moça está falando que já faz 8 anos perdida, Luciene. Para com isso, mulher. Para com isso. Vai procurar ajuda, vai procurar uma forma de você sair disso. Estou aqui para te ajudar se você quiser. Mas para com isso. Não deixa mais nenhum dia passar na sua vida. Faz alguma coisa, toma uma atitude. Tá? Ó, beijão para vocês, vou deixar as meninas se despedir. É isso mesmo. Gente, você precisa, do outro lado, para passar por essa situação, você precisa, sim, gente. Não tem como sair sozinha. Tem até algumas técnicas, mas você tem que saber o passo a passo, como agir dessa maneira, entendeu? Estamos aqui, Sil, Cleiton também estou aqui, Ju também, a gente tem aí toda uma mentoria para estar trabalhando com vocês. E seguindo, você pegando na mão, você dizer assim, eu pego na sua mão, tá? E mostro como vai ser feito. Gente, mentorar é isso, é mostrar para você tudo que a gente passou, mas com conhecimento. Gente, além de levar a nossa experiência, que nós passamos por isso, a gente leva o conhecimento para você. E você vai explicando. Depois que você abrir a sua consciência, sinto muito, você não vai virar mais, você não vai voltar para a caixinha. Eu costumo dizer. Então, eu agradeço aí a o bonito vai pedir para voltar e você não vai querer. É verdade! Aconteceu o meu não pediu e eu não quis. Bom, aconteceu comigo. Todo mundo que sabe, aconteceu comigo. Que Deus tenha. Isso mesmo, gente. Que legal. Meninas, obrigada por ter me convidado. É um prazer enorme falar disso, porque a gente está aqui mesmo para ajudar. Nós sofremos, nós 3 tivemos depressão suicida. Para quê? Tudo tem um propósito, para a gente saber qual é o caminho, passo a passo, de se libertar e de ensinar as pessoas isso de uma maneira fácil, simples, e que existe um passo a passo, gente. Sai dessa, se libertem, não fique pedindo que Deus faz justiça, porque vou falar uma frase talvez vai impactar. Deus não tem preferidos. Deus não tem preferidos. Você tem então, o livre-arbítrio e se ele liberte disso. E ele também. Ele já está feliz vivendo a vida dele, só você precisa se libertar. Ou ela, né? Tá bom, gente? Então fica a dica. Um grande prazer participar aqui. Deixa eu vender meu peixe. Gente, vai lá no meu canal, se inscreve lá no meu canal e falta 20 pessoas no meu Instagram para eu bater 2K em 2 meses. Então vai lá, sei que não é inscrito. Corre lá, me ajuda, que eu queria bater hoje. Corre, isso mesmo, isso mesmo. E no meu perfil do Instagram. YouTube, tá, gente? Essa live vai ficar no YouTube, então você pode deixar lá recado também, se você precisar. E eu vou estar respondendo vocês e as meninas também. O teu vai ficar no Instagram, né, Cleide? Mas eu e a Ju vamos deixar no nosso YouTube, tá bom? Vai ser gravado em uma opção 10, mas cada um tem seu canal, tem o meu canal pessoal também, Cleide Argento, tá no YouTube, Juliana Medeiros também no YouTube. Mas a live ficará aqui, na opção 10. E eu agradeço imensamente você, aí do outro lado, você conosco até o final.
Uma grande honra de tê-las. Meninas, aqui comigo. Gratidão, gratidão, meninas. Gratidão, queridas. Presencial, hein? Eu, Cleide Argenta, Silvana Pires e Juliana Medeiros. Promete. Nós estamos nessa. Nós já estamos preparando esse curso presencial, gente. Vai pegar fogo! Uhul. Grande beijo, menina. Beijão, Tchau, tchau. queridos. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Muito obrigada a você que participou conosco até o finalzinho, tá bom? Espero você na segunda-feira que vem, às 20 horas, porque nós vamos falar de outro passo que vai te fazer cessar a frequência do amor. Muito obrigada pela participação ao vivo. Grande beijo e até segunda-feira que vem.